Que o presidente Jair Bolsonaro tem reforçado frequentemente nos últimos dias sobre a certeza que tem em relação ao apoio do Congresso Nacional para a aprovação do voto impresso auditável para a eleição de 2022. Bolsonaro quer a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição que tramita no Congresso Nacional de autoria da deputada Bia Kicis. Se aprovada, a emenda restitui o comprovante em papel do voto. O voto impresso foi considerado inconstitucional em 2018 pelo Supremo Tribunal Federal. Após um passeio de moto na tarde de ontem, o presidente convocou os apoiadores para manifestações que serão realizadas no próximo sábado contra o Supremo Tribunal Federal e também pelo fim das medidas de isolamento social. Quero ouvir a opinião de vocês sobre esse tema do voto impresso. Amanda. Já começa agora, antes do Por intervalo? favor, Vamos? Enquanto a produção não me dá orientação, a gente segue. Vamos seguindo, Amanda. Paulo, eu acho até que é um debate válido. A gente fez, como o Constantino disse, uma entrevista hoje mais cedo com a Bia Kicis, que é a autora da PEC do voto impresso, também é presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O problema com esse debate é que ele tem sido instrumentalizado por um grupo de apoiadores do presidente Bolsonaro para lançar uma nuvem de dúvida sobre a credibilidade, a confiança nas urnas eletrônicas, né? E lembrando que são essas mesmas urnas eletrônicas que elegeram o presidente Bolsonaro para grande parte dos 7 mandatos dele na Câmara dos Deputados, o elegeram para a presidência da República no segundo turno, elegeram 50 deputados do PSL, então partido dele, né? Elas são usadas desde o segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, então desde então elegeram FHC, Lula, Dilma e finalmente Jair Bolsonaro, ou seja, privilegiam a alternância do poder. Não há nenhuma desconfiança, nenhuma evidência de fraude até aqui, de que de alguma forma a vontade popular não tenha sido cumprida. É um discurso que emula muito o do ex-presidente americano Donald Trump, quando ele sempre também jogava essa desconfiança sobre fraude nas eleições americanas, depois sobre fraude no voto ao correio, e quando ele perdeu as eleições, ele entrou com mais de 60 ações judiciais que foram simplesmente rejeitadas por várias instâncias da justiça em inúmeros estados diferentes, de novo alegando que houve fraude nas eleições e culminou com aquele triste episódio lamentável de invasão ao Capitólio, que é o Congresso americano. Então, esse é o pano de fundo. Não dá para a gente entrar nesse debate sem a gente entender esse pano de fundo que está por trás. O próprio presidente Bolsonaro, na ocasião das eleições americanas, disse que coisa semelhante da invasão ao Capitólio, coisa semelhante poderia acontecer no Brasil. E aí lembraram das eleições municipais. O fato é que é o seguinte, quando esse pessoal fala as urnas não são auditáveis, não é verdade. O Tribunal Superior Eleitoral sempre repete que essas urnas são auditáveis, sim. Elas passam por inúmeros testes de segurança e estresse durante anos não eleitorais, com hackers de diferentes origens tentando quebrar aquele segredo. Lembrando que as urnas não são ligadas, elas não são conectadas à internet, o que as torna mais seguras e muito menos violáveis. Então, pode haver um caminho, todos os especialistas em segurança digital, em cibersegurança, são unânimes, são consensuais em afirmar que as urnas eletrônicas são muito seguras, sim. Depois tem o boletim de urna, que é impresso e afixado lá nas salas, em cada sessão eleitoral, com o número de votos que cada candidato recebeu. Todos os partidos e outros atores da sociedade, como a OAB, são convidados a acompanhar. Então, há uma série de testes que são feitos antes, durante e depois das eleições que mostram que essas urnas são bastante confiáveis, sim. E depois tem um timing, né, muito apertado, seria um debate muito assodado fazer isso pouco antes de um ano antes das eleições. Imagina só, você ter que lançar uma licitação, comprar todas essas impressoras, se certificar de que são impressoras inexpugnáveis e fazer toda essa mudança gigantesca no sistema a pouco menos de um ano da eleição, isso se for aprovado até outubro, se essa PEC for aprovada até outubro. São muitas mudanças num contexto muito complicado e parece que o objetivo é sempre tentar testar as instituições e testar a democracia. Muito bem, minha querida Amanda Klein, são 5h30 da tarde desta segunda-feira. Daqui a pouquinho tem comentário do Rodrigo Constantino e do Jorge Serrão sobre voto impresso. Vamos conversar então com o Constantino e com o Serrão sobre o tema do voto impresso que a gente estava falando antes de ir para o intervalo comercial. A Amanda colocou aqui a avaliação dela, a opinião dela. O presidente Jair Bolsonaro tem defendido bastante o tema. Quero saber de você, Constantino, o que você acha? Paulo, antes de eu entrar na questão do voto auditável, eu vou lançar uma tese aqui de que a Amanda Klein tem uma irmã gêmea. Porque nós participamos juntos da entrevista hoje mais cedo, ela
colocou como pergunta tudo isso que ela afirmou aqui agora, e foi tudo devidamente rebatido pela deputada Bia Kicis, né? Então, impressionante, deve ter sido outra pessoa que participou mais cedo da entrevista comigo. Em primeiro lugar, né, pergunta que fica no ar, Paulo, quem é contra a transparência? Quem é que pode ser contra maior transparência? Mas, pelo incrível que pareça, é com isso que estamos lidando. A questão do custo, que alguns levantam também, é irrisório perto do fundo eleitoral que já existe, fundo partidário. Existe um truque na palavra, né? Até o Senado está fazendo uma enquete com a palavra voto impresso, e não é exatamente isso, não é voltar a ter uma cédula, não é você levar para casa e ter o risco de aquela pressão de marginais e tudo mais. O Marcelo Freixo, aliás, nenhuma conexão de eu ter falado em marginal e lembrado dele, mas o Marcelo Freixo, deputado, né, ele anda falando por aí que é coisa de miliciano. Tem nada a ver, é a urna imprimir na sua frente para você saber que o que você digitou é exatamente o que vai para valer, né? E aí cai na urna ali para você ter depois, dentro de uma amostragem, a possibilidade de auditar o voto, que hoje inexiste. A Amanda colocou a situação dos Estados Unidos também. O Trump não entrou com mais de 60 ações, mas entrou com algumas e está tendo, inclusive, discussões e mudanças legislativas nos Estados Unidos. Aqui o que pegou foi a história de voto por correio, por conta da pandemia. Foi isso que pegou, né? O Joe Biden é o presidente mais popular do planeta, a julgar pela quantidade de votos que ele teve, o que é um tanto esquisito. Então, aqui também gerou muita controvérsia, sim, a questão da máquina, do domínio, do software. Os especialistas, já que a Amanda gosta tanto de falar neles, vários apontam a fragilidade desse sistema, o fato de ser uma caixa preta e de ser inviolável. Hackers mostram que conseguem invadir, em feiras já aconteceu isso. Então, os especialistas são, não vou dizer unânime, porque isso não existe, mas vários atestam a fragilidade desse sistema, vários. Inclusive a deputada Bia Kicis, que a Amanda entrevistou, ou a irmã gêmea, né, ela tem mostrado isso, ela tem chamado inúmeros especialistas para argumentarem, né? São os especialistas que entendem de TI mostrando. Do outro lado tem o quê? Tem o TSE. E aí é a metáfora usada pela própria deputada, né? É o pai da criança. Que pai da criança vai dizer que o filho é feio, né? Então, é com isso que estamos lidando. Outro argumento importante, Paulo, se o presidente da República, que é um vencedor, como a Amanda lembrou, ganhou 7 eleições de nicho, né, para deputado, e agora uma presidencial. Se a própria deputada Bia Kicis também, que é vencedora, e tantos outros, inclusive da esquerda, não é choro de derrotado, por exemplo. Se eles estão atestando essa fragilidade e essa insegurança, como é que você vai recusar isso? É perigoso para a democracia. Outra coisa, nós vimos multidões nas ruas clamando por isso. Você quer que 1/3, a metade do eleitorado desconfie do sistema e ninguém vai fazer nada a respeito? Vai ficar repetindo que é seguro e confia no Barroso? E ponto final? Isso é temerário, isso é a maior ameaça à democracia que temos hoje. Então, eu não consigo entender essa postura, né? Agora, mesmo a esquerda, como eu disse, a longo prazo entende que o mecanismo tem que ser mais transparente e confiável, né? No curtíssimo prazo, nós temos, óbvio, a questão de que o sistema vem trabalhando para derrubar Bolsonaro e tornar o Lula elegível. Então, adiciona um fator extra de estresse para o ano que vem. É óbvio que tem que ser feito a toque de caixa, e a Índia conseguiu colocar isso em 1 ano, em exercício. Aliás, o Brasil é o único país do mundo que tem esse sistema de caixa preta, né? O Paraguai, a Argentina, todos têm modelos mais auditáveis e modernos. De novo, quem teme transparência? Na Alemanha, como lembra a deputada, seria inconstitucional o nosso mecanismo, o nosso modelo. Outra coisa, fraudes maciças, não sei o quê. Não é preciso fraudar tudo, Paulo. O Foro de São Paulo ganhou em vários países com margem estreitíssima. Se fraudar 1 ou 2%, já pode ser suficiente para dar uma vitória a um companheiro desses. Então, é muito importante ter transparência maior e o voto ser auditável, coisa que hoje não é. Eu vi hoje no Jornal da Manhã o Joel Pinheiro comentando mais cedo que nunca houve fraude nesse sistema. De onde veio essa fonte? Só se for da cabeça dele, né? Porque não é auditável. O PSDB tentou na eleição de 2014 e concluiu exatamente isso por meio de especialistas. Não dá para auditar. Serrão, a sua opinião sobre o tema? O aprimoramento institucional, ele é possível e imprescindível no voto. Não dá para a gente aceitar que o sistema da tutela federal nos imponha um trâmite sigiloso eleitoral, se é que vocês entenderam a brincadeira com as siglas.
é grave, isso é muito grave. Não dá para aceitar o dogma do resultado eleitoral sem uma auditoria confiável do voto. O que está se propondo agora não é o voto impresso, é sim a possibilidade de auditoria do voto. Isso sim é um princípio de transparência, honestidade e seriedade. É fundamental que quem vai votar saber que votou naquele candidato e que ele efetivamente recebeu o voto e foi eleito ou não, que isso aí é uma circunstância da eleição, ser eleito ou não. Agora, você tem que ter a garantia de que seu voto foi dado com segurança. E hoje, a garantia que nós temos disso é a crença na fadinha do dente cor-de-rosa, ou então de que o dogma do que falam ministros do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral é o que vale. E democracia não pode ser assim. Democracia tem que garantir o mínimo de segurança do direito, através do exercício da razão pública. E o voto é isso, o voto é o seu direito inalienável de escolher o seu representante. E aqui no Brasil nós já temos uma falha, já é complicado. Você vota no seu deputado, no seu senador e aquele escolhido é escolhido pela maioria, pela soma do esquema partidário e não por quem efetivamente foi votado para ser majoritariamente escolhido. Esse sistema também deveria ser repensado. Mas, já que não dá para fazer isso agora, pelo menos vamos garantir a lisura absoluta da contagem dos votos. É muito bacana a gente ter o resultado da eleição rapidíssimo pela via eletrônica, mas isso daí é legal e vai ser seguro se for complementado com a auditoria de 100%. A auditoria por amostragem também não é um negócio transparente, é 100%. Voto é coisa muito séria. Então, a maquininha deu um resultado e a auditoria física deu igual, maravilha. Se deu diferente, tem que verificar o que aconteceu. Então, essa é a segurança que nós precisamos no sistema eleitoral brasileiro. Sem isso, não há democracia, há enganação. Muito bem. Amanda Klein pedindo a palavra. Primeiro, sobre a tese de que eu teria uma irmã gêmea solta por aí, o Constantino parece achar que se eu faço uma pergunta de manhã para uma deputada ou para quem quer que seja, e ela me dê uma resposta que rebata a minha pergunta, quer dizer que automaticamente eu tenho que concordar com a opinião dela, como se a opinião dela fosse uma verdade absoluta, como se eu não pudesse ter minha própria opinião, como se eu não pudesse consultar outras fontes e outros especialistas que têm opiniões diversas. Então, não, é a mesma Amanda Constantino coerente e sempre com a mesma opinião, tanto que as mesmas perguntas, as mesmas teses que embasaram as minhas perguntas de manhã são as teses que eu defendo hoje aqui à tarde. Você, ao contrário, parece acreditar até hoje que o Joe Biden não ganhou as eleições americanas. Você diz que o Trump continua com algumas ações até estão tendo resultados diversos. Então, até hoje, meses depois, 6 meses depois, sei lá, você continua 100 dias no mandato de Biden, você continua achando que Trump pode ter tido alguma chance de ter, na verdade, ganhado a eleição e foi vítima de uma fraude imensa. De novo, esse sistema é auditável. Um dos riscos que ele tem é de excessiva judicialização se você adotar o voto impresso agora. Pelo menos esse foi o argumento, e eu acho que é uma alegação válida, usada na semana passada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, quando ele diz, imagina, você tem quase 5.600 municípios, mais de 500 mil candidatos nas últimas eleições. Então, se uma parte, digamos 1/3 desses candidatos, entrar com advogados eleitorais bons, competentes, para pedirem a recontagem dos votos, para judicializarem todas essas eleições, a gente pode correr o risco de ter um sistema hoje que é competente, bom, funciona, exposto a uma judicialização excessiva. Então, ao invés de você ter um resultado das urnas, você vai ter resultados das eleições devido a decisões judiciais e não mais das urnas. Então, a gente pode entrar nessa mesma coisa de alegações infindáveis de fraudes que entraram nos Estados Unidos. Outra coisa, parece muito mais a vacina, um choro de perdedor, que vê que a eleição de 2022 vai ser árdua e vai ser bastante competitiva, provavelmente com o ex-presidente Lula como candidato. Então, é aquela tese assim, se não tem voto impresso ou voto auditável, como vocês preferem esse termo, então é porque houve fraude nas urnas, pode-se usar essa alegação. Se tiver voto impresso e se houver uma consequente judicialização e se o judiciário não decidir favoravelmente ao Bolsonaro, caso ele perca, então a culpa é do Poder Judiciário. Então, de novo, a gente cai naquela esparrela, naquela
aquela tese antiga de sempre atribuir, de sempre transferir a responsabilidade ou para o judiciário ou para a fraude. A gente arranja uma vacina de antemão, desde agora. Fato é que nunca houve comprovação, nunca houve evidência de fraude. Cite um caso em que havia a clara tendência de alguém ganhar ou a comprovação de alguma fraude nas urnas eletrônicas. Até hoje não houve isso não existe. Constantino, em seguida o Serrão. Bom, em primeiro lugar, é bom perceber que, para minha colega Amanda, agora existem especialistas e especialistas, né? Porque ela sempre usa isso com tanta propriedade, então ela conversou com outros especialistas que discordam de especialistas que atestam que não é tão seguro. Isso já é bom caminho. Que especialista? Né? Uma deputada, Constantino? Eu estou falando de especialistas em cibersegurança. E você acha que ela não consultou especialista disso? Eu já conversei com alguns. Você acha que não existem especialistas em cibersegurança? E você acha que não existem opiniões divergentes? Você acha que eu não sou intitulada a minha opinião, a minha avaliação? Deixa eu continuar, por favor. Eu esperei até você acabar de fazer seu... É que normalmente você me interrompe, então você provou do seu próprio veneno. Pode seguir. Tá. É bom saber, então, que você já sabe que existem especialistas e especialistas. Porque você sempre puxa isso da cartola como se fosse uma espécie de apelo à autoridade. E não é. Né? Antes, por exemplo, você tinha falado de o presidente consultar outros médicos especialistas em redes sociais, ignorando que especialista em rede social, por exemplo, em internet, é uma figura como o Átila e a Marino, que a mídia militante alçou ao patamar de grande guru nessa pandemia, né? Que é uma piada de mau gosto. Democratas tentam barrar até agora a auditoria, por exemplo, no Arizona. Né? Então a coisa está séria aqui. Quanto ao Joe Biden ter ou não recebido o tanto de voto que ele recebeu, de novo, em países sérios como a Alemanha, jamais seria permitido tantos votos por correio. Aliás, nunca foi nos Estados Unidos. Foi da cachola de um malandro democrata, né, que liberou isso por conta da pandemia. E deu no que deu. Uma imensa parcela da população americana está descrente no sistema. E com razão, Amanda. Com razão, porque são dezenas de milhões de votos por correio. A gente viu o que aconteceu aqui em vários estados e em vários lugares, em condados. Foram coisas esquisitas. Então, parabéns para você que acha que o Joe Biden, de fato, é o presidente mais popular do planeta. Tem muita gente que acha esquisito isso. E o esquisito mina a confiança no sistema. E, por fim, dizer que nunca houve fraude, de novo, não é auditável o sistema que temos, repito, e rebatendo, então, não são questões de opinião, são fatos. A deputada apresentou vários fatos para você que você ignorou. Todos eu quero lembrar aqui, todo mundo que tem memória fraca, o que aconteceu foi quando o PSDB tentou auditar. Porque ali teve um problema de energia, parou, não sei o quê. Depois, quando voltou no Acre e tudo mais, a Dilma já estava na frente do Aécio. Foi uma coisa muito estranha. E o PSDB tentou auditar. E olha que é briga de esquerda com esquerda, hein? Não tem direita nessa história. Não tem direita, é esquerda com esquerda, né? E o PSDB tentou auditar. E não conseguiu. Os especialistas contratados pelo partido concluíram que não dá para auditar. Não dá. Então, parabéns para quem confia no Barroso, que deseja empurrar a história enquanto faz live com o imitador de focas. Serrão, para fechar. O TSE, o trâmite sigiloso eleitoral, é uma fraude por princípio. Eleição tem que ser absolutamente transparente. O Brasil erra no fundamento. Justiça eleitoral não deveria ser a comandante da eleição. A eleição é um ato administrativo. A gente deveria ter um órgão administrativo que cuidasse da eleição e não um tribunal judiciário. Aí acontece exatamente aquilo que já se foi falado ainda há pouco. Então se questionarem o resultado, vai haver corrida à justiça? Vai, que a estrutura está errada. Voto, você tem que conferir o voto. É auditoria do voto. É A ou B, é certo ou errado. Saiu o resultado eletrônico, você vai conferir o resultado físico. Bateu, valeu. Não bateu, aí não é discussão de polêmica judiciária, é discussão prática, física. O voto não conferiu, então tem que haver eleição de novo. Houve fraude.